Sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. E hoje é dia de tirar dúvidas de vocês, né? Dar orientações. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, vão colocando aí, né? Que a gente conversa. Enquanto vocês não colocam aí suas dúvidas, suas perguntas, eu quero hoje conversar com vocês sobre um assunto, né? Na verdade, sobre um ditado popular, né? Que tem muito a ver, né? Quando a gente está falando de trabalhar com a questão do autoconhecimento, com líderes, equipes e empresas, né? Tem um ditado popular que diz o seguinte, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E este ditado, ele é muito adequado quando nós pensamos de que eu tenho que tratar o outro com respeito, com cordialidade, com educação, né? Mas ele não é verdade quando nós estamos falando de liderança, de equipes, de empresas. Por quê? Vamos lá, né? Então, retomando aí, né, a questão do ditado, esse ditado que diz: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Na verdade, nós precisamos tratar o outro como o outro necessita ser tratado. E aqui tem uma questão muito interessante. Ontem a gente estava, né, numa conversa nossa, num dos nossos grupos de formação, né? E apareceu exatamente esse questionamento, né? E esta fala, né? E eu disse, não, esse é um ponto importante que eu preciso trabalhar, né? Uma das alunas, né? Uma das alunas estava questionando, né? Fazendo uma pergunta, uma coach, né? Fazendo uma pergunta sobre o nosso assessment de linguagens de valorização e reconhecimento, né? Tava tirando dúvidas, né? Exatamente, né, Silvia? Estávamos ontem conversando sobre isso no nosso grupo. E eu resolvi falar sobre isso hoje na live, porque eu acho extremamente importante isso, né? Nós temos um ditado popular. Pessoal, só um momento, por gentileza, que caiu o do Face. Vou pedir para vocês só um minutinho, certo? Só para eu conectar aqui novamente o Face, que eu não sei por que ele caiu, né? Eu faço a transmissão simultânea aqui. Deixa eu ver se vai entrar, se vai dar certo. Vamos ver, se não der, a gente continua só por aqui sem problema algum. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, temos aqui, né, a Renata, a Silvia, Val Macedo, legal, sejam bem-vindos. Vamos ver se eu vou conseguir. Isso aí, é vocês aí, né, Silvia? A Adriana. Bom, vamos lá, eu vou continuar sem o Face, porque tá demorando aqui para entrar, então vamos lá. Então, o que eu tava contando para vocês é o seguinte, né? Ontem a gente estava, então, num grupo, né? Num dos nossos grupos de acompanhamento. E nós estávamos conversando sobre um dos assessments, né? Que é o assessment de valorização e reconhecimento. Que é um assessment que nós utilizamos em muitos projetos dentro das empresas, né? Principalmente projetos quando a gente quer fazer esse trabalho de motivação que as empresas tanto pedem, né? Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Mas enfim, né? E aí nós estávamos conversando, surgiu uma dúvida, né? Sobre a interpretação deste assessment, né? E teve uma colocação no grupo na linha assim, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? E o que eu estava dizendo para vocês é que isto é verdade quando nós estamos falando de vamos tratar com respeito, vamos tratar com educação, né? Mas nós não podemos tratar o outro da mesma forma, né, que a gente gostaria de ser tratado por um único motivo. O outro é diferente da gente.
E quando nós estamos falando da questão de motivação, né, e isso é um dos assessments, né, um do que os nossos assessments trata, que é como é que as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas, né? E a gente sabe que as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas de formas diferentes. Como as pessoas têm perfis diferentes também, né? Cada um de nós tem o seu perfil com as suas particularidades, né? E quando a gente está fazendo um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento, tanto para líderes, empresas, equipes, é extremamente importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque os líderes, e as pessoas, as equipes, né, de forma geral, precisam entender que o outro é diferente da gente, né? E se eu fizer com o outro exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, né? Talvez eu esteja, em vez de estar motivando o outro, eu esteja desmotivando o outro, né? Por quê? Porque a linguagem dele de valorização e de reconhecimento é diferente da minha. O perfil dele é diferente do meu. E isto é extremamente importante dentro das empresas. Por quê? Porque por que as empresas, né, e os líderes muitas vezes têm tanta dificuldade de conseguir equipes de alta performance, de conseguir que os seus colaboradores sejam de alta performance? Porque na maioria das vezes se aplica exatamente esse ditado, né? Se trata todo mundo igual. E como é que nós podemos tratar igual pessoas diferentes, né? E aqui eu volto a frisar. Você vai tratar igual, o igual é no sentido de respeito, de educação, de consideração. Mas eu não posso tratar da mesma forma e lidar da mesma forma com perfis diferentes, com pessoas que têm motivadores diferentes, porque o que vai funcionar com um não funciona com o outro, né? Eu não sei se quem está aqui tem filhos, mas quem tem filhos entende perfeitamente isso que eu tô falando, né? Quando você tem 2 filhos, né? Se você tratar os 2 iguaizinhos, né? Da mesma forma, né? Com um vai funcionar e com o outro não vai funcionar. Por quê? Porque mesmo eles sendo seus filhos, tendo tido a mesma educação que você, né, que você deu, né, para os 2, eles têm personalidades, estilos, motivadores diferentes. O que motiva um não motiva o outro. O que estimula um não estimula o outro, né? Então, muito cuidado com esse ditado de temos que tratar todos iguais, certo? Porque isso é um conceito que muitos líderes têm, né? Não, mas eu trato todo mundo igual. Pois está aí o seu problema, né? Você não está conseguindo os resultados que você precisa exatamente porque você está tratando todo mundo igual. E as pessoas não são iguais. As pessoas têm perfis diferentes. As pessoas têm forças pessoais diferentes. As pessoas têm motivadores diferentes. E as pessoas se motivam tanto pessoalmente quanto profissionalmente de formas diferentes, né? E é exatamente isto que faz a grande diferença, né? Eu tenho falado com vocês essa semana sobre isso, né? Sobre as portas de entradas nas empresas, né? E nós temos 2 grandes portas de entrada. Uma é pelos workshops, né? E outra é pela análise de perfil comportamental. Só que hoje o que a gente vê no mercado? Primeiro, muitas empresas ainda não conhecem a questão da análise comportamental, né? Segundo, muitas empresas, as empresas que conhecem, muitas vezes têm uma análise superficial, né? Utilizam até ferramentas, né? E muitos coaches têm a formação em analista comportamental, mas utilizam apenas o DISC,
né? E o DISC, ele é bom, ele é excelente. O DISC, na verdade, em termos de perfil comportamental, ele é a base da maioria dos assessments, né, que levanta perfil comportamental. Só que hoje nós temos uma evolução em termos de DISC, né, que eu não sei se todos vocês aqui sabem. O DISC, num primeiro momento, e como eu disse, né, ela é uma ferramenta fantástica, né, para identificação de perfil comportamental, e nós não temos como trabalhar autodesenvolvimento, trabalhar desenvolvimento de líderes e equipes, sem num primeiro momento olhar, entender o perfil comportamental, porque a assertividade dos nossos projetos muda completamente, né, quando você entra pelo perfil comportamental. E este é um serviço serviço, né, que as empresas se encantam quando a gente consegue apresentar para elas os resultados que isso traz, certo? Vamos lá. Eu estava falando do DISC, né? E hoje, quando a gente fala de análise de perfil comportamental, nós não estamos mais falando do DISC e nem estamos mais falando apenas do DISC tradicional. O que é o DISC tradicional? Porque o DISC já teve evoluções, né? O DISC tradicional é o quê? É a pessoa, né, tem lá várias questões onde ela marca, né, com quais ela se identifica, e ela tem um segundo momento do DISC, que é onde você diz como é que você imagina, né, na sua percepção, qual é a exigência do meio, certo? É daí que vem o nosso perfil comportamental, né, que é muito bom. Só que o DISC hoje já teve uma evolução. Por quê? Porque quem aqui já trabalha com líderes, equipes, quem já utiliza o DISC, né? Mas não de forma isolada que eu quero dizer só nos processos de coaching individual, mas sim em empresas, em processos de desenvolvimento, eu tenho certeza que já se deu conta de uma coisa. Às vezes você aplica o DISC no seu formato tradicional, né? E dá uma distorção muito grande em relação à exigência do meio. Que às vezes é até um impeditivo, porque às vezes assim, aquele líder, vamos imaginar que ele é um dominante, né? Um dominante influente, e na percepção dele, a empresa está pedindo para ele ou o meio está pedindo para ele que ele diminua o dominante, o influente, aumente, né, o planejador e o analista, né, o estável e o analista dele. Geralmente, e aí eu falo pela minha experiência, eu já apliquei mais de 2.000 DISCs, né, nos meus processos de desenvolvimento. Geralmente, esta percepção do meio está distorcida. Seja no que de verdade o meio espera, ou seja, na proporção. Por quê? Porque é na percepção do seu coach. E muitas vezes esta percepção está distorcida. E por que a gente precisa entender isso? Nós precisamos entender isso, porque isso dá um impacto nos processos de desenvolvimento, né? Hoje nós temos uma versão mais atualizada do DISC, né? E muito mais assertiva, que é aonde a pessoa, ela faz, né, assim, a sua percepção, a percepção que ela tem da exigência do meio, mas também a gente tem o feedback real do meio. Hoje as versões, né, mais avançadas do DISC, ele já vem com o feedback. Então, você responde sobre o seu perfil, você responde sobre a sua percepção em relação ao meio, né? Mas o meio também te responde. Você convida pessoas e essas pessoas respondem. A gente diz, né, que é um perfil 360, que é você também tendo o feedback do meio. E isso muda completamente, né? Por quê? Porque muitas vezes a nossa percepção da exigência do meio tá diferente, exatamente, Silvia, é um feedback real. E isto facilita muito, alavanca muitos processos de desenvolvimento, né? Então, isso você tem que estar
começar a pensar, se hoje você usa, primeiro, se você usa para análise de perfil, levantamento de perfil comportamental, apenas o DISC tradicional, saiba que você está atrás no mercado, certo? Por quê? Porque hoje nós já temos uma versão mais avançada do DISC, que permite realmente um feedback real do meio. E isso muda o processo completo, né? Isso muda tanto que quando a gente aplica este DISC com feedback, tem um momento onde a gente faz o alinhamento perceptivo. Porque muitas vezes a nossa percepção está diferente da percepção do meio. E qual é o risco quando nós ficamos trabalhando com o DISC tradicional? O risco é você estar trabalhando em algo, né, que você considera importante e que para você ali, por exemplo, é um grande gap que você tem e o meio está te dizendo que não. Ou o meio está te dizendo que isso não é importante. E você está gastando energia num ponto que você não deveria gastar. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, a gente se percebe muito bem em algumas questões, em algumas características, né? Acha que o meio nos percebe desta forma também. E quando a gente faz um DISC 360, o meio nos diz exatamente o oposto disso, né? O meio nos diz assim, não é nada disso, né? Esta é uma característica que está muito aquém do desejado. E se a gente não tem este feedback do meio, qual é o grande risco? Você vai fazer o processo de desenvolvimento em cima da percepção apenas do seu coach. E às vezes essa percepção está distorcida. Além do que, quando a gente se propõe a trabalhar com empresas líderes e equipes dentro de empresas, ter este feedback é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto para você pensar aqui, certo? Se você ainda não trabalha com análise comportamental, você tem que começar a trabalhar. Por quê? Porque essa é uma das grandes portas de entrada nas empresas, certo? E por que é uma das grandes portas de entrada? Porque as empresas necessitam muito disso e é um valor, quando comparado a outros tipos de projeto, extremamente acessível, certo? É uma porta de entrada pro líder, pessoa física também, né? Porque muitos líderes estão realmente, né, se dando muito mal, não tendo resultados, porque a grande maioria dos líderes não tem o mínimo de autoconhecimento. Então, poder vender um processo de análise comportamental, né, de 3 sessões numa análise extremamente aprofundada, este é um serviço extremamente desejado por líderes, por empresas, né, pelas pessoas que desejam alavancar. Só que aqui tem uma outra questão. Se você trabalha só com o DISC, quando você se propõe a fazer uma análise comportamental, seja empresa ou seja no seu consultório, no seu escritório, certo? Com a pessoa física, você está deixando muitas coisas fora. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando a gente fala de análise comportamental, a gente não utiliza mais só o DISC, né? Porque o DISC, sim, ele é fundamental, ele é excelente, mas, como eu disse, ele já evoluiu. Se você ainda está no DISC só com a percepção da pessoa, saiba que você está perdendo espaço do mercado, né? Porque hoje nós já temos um DISC muito mais avançado, né? Que trabalha com o feedback. E a assertividade aí, ele é sem comparação no sentido do desenvolvimento, dos planos de ação, nos planos de desenvolvimento, certo? E se você ainda utiliza só o DISC, saiba que a sua análise também está incompleta. Por quê? Hoje, quando nós nos propomos a fazer uma análise comportamental, principalmente quando nós estamos falando de empresas, nós não podemos olhar mais só para o perfil comportamental. Nós precisamos também olhar para as âncoras de carreira. O que são âncoras de carreira? Âncoras de carreira são os motivadores profissionais. Nós precisamos olhar para as forças pessoais, levantar as forças pessoais das pessoas. Por quê? Porque esses são os seus motivadores de vida. Isso é aquilo que faz com que a pessoa faça
e se motive independente de qualquer coisa. Um outro assessment que nós precisamos usar é o assessment de valorização e reconhecimento, para que a empresa possa entender como é que o João se sente valorizado e reconhecido. Muitas empresas gastam muito dinheiro com benefícios, com treinamentos, com programas que motiva um quarto do seu quadro se sente valorizado e reconhecido. Os outros 3/4, aquilo nem faz cócega neles. Por quê? Porque aquela não é a linguagem. E a maioria dos líderes não sabe disso. A maioria dos líderes não sabe que existem 4 linguagens de reconhecimento e valorização. 5 linguagens de reconhecimento e valorização. E geralmente o líder, ele parte da sua linguagem e do seu perfil. Com as pessoas que são parecidas com ele vai funcionar, mas com a grande maioria não vai funcionar. E é por isso que a grande maioria das empresas reclamam que não tem equipes engajadas, equipes motivadas, equipes comprometidas. Você percebe o grande trabalho que nós temos aí? E tem outra. Então, eu estou falando para vocês como é que a gente faz uma análise comportamental completa, né? Que realmente gere resultados em termos de desenvolvimento e resultados muito assertivos e muito rápidos, né? Então, você precisa usar o DISC com feedback. Você precisa conhecer as o que faz com que essa pessoa realmente se sinta. Conhecer os motivadores, né? A linguagem de valorização e reconhecimento. Você precisa conhecer as forças pessoais, né, dessa pessoa. E um outro assessment, que tem mais 2 assessments que a gente, em alguns casos, positividade e bem-estar, a gente sempre utiliza também, né? Este é um assessment que nos permite ver como é que aquele grupo, como é que aquela pessoa, né, está com a vida, qual é o seu índice de positividade, né? Porque a gente sabe que como eu estou me sentindo na vida impacta diretamente na minha produtividade, nos meus resultados. E tem um outro assessment que em alguns casos nós utilizamos, em outros não se faz necessário, que é a tétrade do tempo, que é sempre quando se tem uma demanda de questões de tempo aí, de gestão de tempo, né? Então, voltando ao que eu comecei a live de hoje, né? Dizendo que este ditado de que trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? Em termos profissionais, pessoais, hoje com todas as ferramentas que a gente tem, né? Ele não se aplica, ele não funciona. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu perfil. Cada um de nós, né, tem as suas âncoras, as suas forças pessoais, tem a sua linguagem de valorização e reconhecimento. E é quando as empresas conseguem, os líderes, acionarem, entenderem tudo isto, é que as ações, os resultados ficam completamente efetivos, né? Então, hoje eu queria deixar aqui para você esta reflexão, né? O quanto a sua análise comportamental, o seu levantamento de perfil comportamental, o quanto de verdade ele está sendo aprofundado. Ou você ainda só está utilizando o DISC na versão tradicional, quando hoje a gente já tem, né, muitas outras ferramentas que nos propiciam literalmente ter uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica do ser humano. E quando a gente tem, a pessoa tem, e a empresa também tem, né, essa visão muito mais integral do ser humano, né, dos seus colaboradores, dos seus líderes, todas as ações se tornam mais efetivas. Por quê? Porque aí nós podemos trabalhar de forma personalizada. O líder não vai tratar o João e o Pedro da mesma forma, mesmo que os dois tenham o mesmo perfil comportamental, porque com certeza as forças e as âncoras
E a linguagem de valorização e reconhecimento são diferentes. Eu brinco que estes outros assessments é como eles te dessem a sua digital, que é mais ou menos assim, né? Todos nós temos coisas semelhantes, ok, vamos lá, né? De repente eu vou pegar aqui a Silvia, né? Eu e a Silvia temos o mesmo perfil, vamos imaginar, né? Nós duas somos lá dominantes estáveis ou dominantes analíticas. Perfeito. Vamos ter muitas características semelhantes, mas o que me motiva talvez não seja o que motiva a Silvia. As minhas âncoras de carreira podem ser diferentes das âncoras da Silvia. O que isso quer dizer? O que me motiva profissionalmente é diferente. As minhas forças pessoais podem ser diferentes das forças pessoais da Silvia. E se nós estivermos olhando, a empresa, os líderes estiverem olhando apenas para o perfil comportamental, ele está perdendo muito em assertividade, né? Então, eu gostaria, né, que você, nesse momento, né, pudesse começar a olhar, né, para este novo cenário, porque aqui tem uma questão importante, né? Quem sai na frente sempre se diferencia no mercado, né? Hoje, muitos coaches dizem o seguinte: mas análise comportamental, eu tenho que ficar brigando por preço. Claro, porque você tem uma análise tradicional, né? E além de ficar brigando por preço, se você não tem essa análise mais completa, isso impacta nos seus resultados, né? E impacta fortemente nos seus resultados, ok? E exatamente, né, em função de toda essa nossa percepção de mercado, né, como eu disse, eu já apliquei mais de 2.000 DISCs e eu sentia o gap, né, eu sentia o gap entre a percepção, porque como eu trabalho direto dentro de empresas, com equipes, com líderes, né, às vezes eu olhava um DISC, né, de um participante, só que o feedback que a empresa estava me dando era outra. O que a empresa estava dizendo era outra coisa. E aí, como é que eu desenvolvo alguém que não tem esta consciência? E a gente sabe que as empresas têm muitas dificuldades na questão do feedback. Então, quando você realmente propõe para a empresa uma análise comportamental diferenciada e mostra para a empresa tudo que é possível a partir daquela análise, tenha certeza que este é um dos primeiros projetos que você vende para as empresas. E não só para as empresas, para as pessoas físicas também. Para os líderes, né? Nós fizemos agora, questão de, nem sei se já deu um mês, né? Não, nem deu um mês ainda. Nós fizemos a nossa formação em Master Analista Comportamental, né? 80%, eu acho, né? 80% de quem estava fazendo o Master Analista Comportamental já tinha a formação de analista comportamental. E não teve nenhum lá que não se surpreendeu com a diferença quando você utiliza esses 5 ou esses 6 assessments, né? A diferença que é você ter um DISC com feedback. A diferença que é você entender, né, quais são as suas linguagens de reconhecimento e valorização. Quando você olha e reconhece as suas forças. Quando você olha e reconhece as suas âncoras de carreira, né, os seus motivadores profissionais. Foram muito legais alguns feedbacks, né? Por exemplo, teve um coach que disse assim: nossa, quanto tempo eu perdi me esforçando para trabalhar aqui a competência A, B, C e D que tinha dado lá, né, nos assessments dele, quando na verdade o meio está me dizendo que isso já tá bom. Outro feedback: nossa, agora eu entendo porque aquele tipo de projeto, né, não me satisfaz.
Agora eu entendo, e aí não tem a ver mais com o DISC, né? Tem a ver com o olhar sistêmico de todas as ferramentas. Agora eu entendo por que eu me sentia tão infeliz naquilo que eu estava fazendo. Nossa, agora eu entendo, né? Por que este tipo de trabalho me motiva tanto. Nossa, eu tô deixando de lado esta minha força, eu não tô utilizando. Mas agora olhando eu preciso utilizar. Olhem que legal, teve o feedback de um dos coaches, né? Que uma das âncoras, uma das forças pessoais dele era a capacidade empreendedora, né? E ele me disse assim, nossa, Liana, eu não reconheço esta força. As outras duas eu reconheço perfeitamente, né? Faz muito sentido para mim. Ele me disse, isso não estava tão claro, né? Hoje, quando eu olho, eu digo, é perfeito, é exatamente isso. E ele me disse o seguinte, mas sabe que esta âncora aqui da capacidade empreendedora, esta força, né? Eu não identifico, né? E é bem interessante porque ele vem de uma história toda de vida num serviço público, né? E aí eu fui e perguntei assim para ele, eu disse, fulano, pensa lá no início da sua carreira, lá atrás, não olhe para agora, né? Olhe lá atrás e veja se essas características não eram presentes em você. Aí ele levou um tempo ali, né? Aí ele voltou e me disse, nossa, Eliana, total. Esta realmente era uma força minha, que eu abafei, eu não sei se eu matei, o que eu fiz. Só que agora, esta força para ele é fundamental, porque agora ele está indo para o mercado como coach, tendo um negócio de coaching. Só que aquela força está ali, agora ele só precisa resgatar esta força. Ele jamais teria se dado conta disso se ele não tivesse feito o assessment de forças pessoais. Vocês percebem a amplitude, o aprofundamento no autoconhecimento e da gente poder trazer isso para fora aí de uma forma extremamente assertiva, sem sofrimento, né? Por quê? Vou voltar nesse exemplo, né? Este coach, uma das grandes questões dele é isso, da ousadia, de agora ter que ousar. Só que isso já está presente nele, só que estava abafado sim. E agora ele fazer um resgate disso. Ele não precisa desenvolver, isto é uma força dele. Isso está presente nele, está adormecido, mas ele já tem. Vocês se dão conta do alívio que foi para ele quando ele pôde olhar para isso e dizer, nossa, e que ele pôde resgatar na sua história e dizer, é verdade. Só que eu acabei, claro, matando isso, né, abafando em função do meu trabalho, do tipo de instituição que eu estava, enfim. Vocês percebem? Na formação, né, a gente trabalhou em cima de todos esses assessments, porque nós ensinamos esses 6 assessments, né? Nós ensinamos na formação, nós ensinamos o DISC com feedback, nós ensinamos o assessment de forças de carreira, o assessment de forças pessoais, o assessment de valorização e reconhecimento, o assessment de positividade e bem-estar e o assessment da tétrade do tempo, né? Com uma grande vantagem, que isto é outra coisa que te diferencia no mercado, né? Outra coisa que te diferencia totalmente no mercado. Todos esses assessments, eles são via sistema, não é nada manual, certo? Não é nada daquilo assim, responde e vamos ver. Não, é tudo via sistema que gera relatório. E uma outra grande vantagem é, além de todas essas que eu já falei, né? Que é de você se diferenciar no mercado, de você se diferenciar, de você realmente se colocar de uma forma muito mais profunda, muito mais sistêmica, né, no mercado.
Desses 6 assessments, o único assessment que é pago, que tem créditos, que cada vez que você vai utilizar, como todos os DISCs, né? É o DISC. Todos os demais dentro do nosso sistema, da nossa plataforma, você tem ele gratuitamente. Só que ele é gratuito para você, é claro que você vai cobrar do seu cliente, né? Porque você vai fazer projetos com esses assessments. Com esses assessments você pode vender, né, análise comportamental, tanto para a empresa quanto no individual, em torno de R$2.000, né, entre R$1.500 e R$2.000. Você pode fazer projetos de mapeamento de equipes. Você pode fazer, e é um dos bônus, né, que tem dentro da formação, o workshop de inteligência relacional, que é um tema que eu vou abordar numa outra live, certo? Mas que é um dos temas muito hoje solicitado pelas empresas, porque a gente sabe que, né, muito dos resultados, eles têm a ver com a falta do trabalho em equipe, né? E que o trabalho em equipe, ele passa pela inteligência relacional. E o que é a inteligência relacional, né? Eu poder me conhecer e conhecer o outro. E a gente poder aceitar essas diferenças e aproveitar essas diferenças positivamente, né? Além de você poder fazer projetos, né, motivacionais, que é uma das grandes demandas das empresas, né? Só que a gente sabe que geralmente as empresas, né, elas pedem palestras motivacionais. A gente sabe que palestra motiva na hora, dali 4, 5 dias não tem mais motivação, né? Só que quando você tem esses assessments e você domina esses assessments, aí sim você pode realmente fazer um projeto sustentado nas empresas, né? Para que as empresas possam entender realmente quais são os fatores de engajamento e como que os seus líderes e ela mesma, a empresa, precisa trabalhar com as linguagens de valorização e reconhecimento. Imagino que você já percebeu, né, o quanto de vantagens nós temos quando nós realmente sabemos fazer uma análise de perfil comportamental diferenciada, né? E fica aqui então o meu convite para vocês, para quem quiser estar à frente do mercado, dominar esses 6 assessments, né? Nós estamos abrindo agora a nossa segunda turma da formação Master Analista Comportamental, onde você aprende esses 6 assessments, onde você aprende 5 projetos, utilizando esses assessments para vender para as empresas, aonde você recebe pronto um workshop de inteligência relacional de 8 horas, aonde você aprende realmente se posicionar de uma forma diferenciada, aonde você recebe um sistema, aonde você faz todo o gerenciamento das sessões e dos mapeamentos dos seus clientes, né? O seu cliente, ele passa a ter acesso a um sistema, né? Quantos coaches vocês conhecem hoje, né? Que tem um sistema, que quando ele entra numa empresa, né, e que ele vai fazer um trabalho ou que ele vai fazer processos de coaching individual, que os seus coaches, os seus clientes têm acesso a um sistema para também fazerem o gerenciamento da sua evolução do seu processo, né? Além, é claro, de todos os assessments serem em sistema, né, onde o seu posicionamento é completamente diferenciado no mercado, é profissional, né? E se você deseja trabalhar com empresas, líderes e equipes, a primeira questão é: você precisa ser, mas também se mostrar profissional no mercado. Então, nós estamos com a nossa segunda turma aberta, que vai acontecer em maio, em São Paulo. Esta formação, ela funciona da seguinte forma: tem uma etapa presencial, são 2 dias, de 16 horas, né? 8 e 8, 16 horas. Lá eu ensino todos os assessments, eu ensino para vocês as interpretações, eu ensino para vocês os projetos, né? Para vocês venderem. Nesta imersão, além de vocês aprenderem os assessments, vocês aprendem de uma forma prática, olhando para o seu negócio, né? Fazendo a sua análise de perfil comportamental frente aos seus desafios do seu negócio no momento, né?
E vocês ainda têm 30 dias de acompanhamento pós-imersão. Além de receber o sistema, claro, né? Com tudo que nós trabalhamos, né? Com todos os acessos, você tem direito, né? Você recebe para poder trabalhar com esses 5 acessos de forma gratuita, né? Você não tem custo para aplicar eles, tirando o DISC, né? Todos os demais você não tem custo, mas tem projetos que você faz e que você nem usa o DISC, né? Só que, claro, são esses acessos você vai cobrar da empresa, né? Por mais que você não pague por eles, né? O crédito, você vai cobrar da empresa sim, porque são acessos muito diferenciados, né? Que pouquíssimas pessoas têm no mercado. Então, se você quiser estar conosco, né? Comigo nesta formação e realmente estar na frente, porque que você precisa entender isso, né? Não adianta você ser o melhor. Você tem que ser o melhor e o primeiro, certo? Isso te diferencia, isso te coloca muito à frente do mercado, né? Então, nós estamos com a turma aberta, é uma turma pequena, é uma turma de apenas 40 pessoas, 40 participantes, certo? Essa é uma formação tanto para quem já é analista comportamental, tanto que eu disse para vocês que 80%, né, das pessoas que estavam na primeira turma já eram analistas comportamentais. É que este é uma outra metodologia, um outro jeito de trabalhar a análise comportamental, certo? Com outras ferramentas também, né? E também é para você que nunca fez, não tem a formação de analista comportamental. Por quê? Porque como a gente trabalha focado em empresas, líderes e equipes, né? E o DISC é diferente, todos os demais acessos são diferentes, a gente ensina do zero. Então, se você ainda não... Eliane, eu nunca fiz uma formação em analista comportamental, eu posso fazer? Deve, né? Porque lá eu ensino do zero, porque o foco é em empresas, em líderes, em equipes, em desenvolvimento, em projetos, né? E se você já é analista comportamental, eu diria que você deve e muito fazer, porque você vai ver a ampliação da sua visão, ok? Combinado? Então fica aí meu convite, lá na bio já tá, uma questão importante, né? Nós já estamos abrindo, ela vai acontecer em maio, né? É dia 20 e poucos de maio, agora eu não lembro a data, mas já tem a data lá. Só que nós estamos agora com o primeiro lote aberto. O valor da formação normal é R$4.000, certo? Ela vale isto e muito mais pelos resultados que ela te traz em termos de negócio e de faturamento, certo? Só que neste momento, pro primeiro lote, que são só algumas vagas que vão ser abertas para o primeiro lote, nós estamos com 50% de desconto. Então, você não vai pagar 4.000, você vai pagar 1.997, certo? Mas isso é só para o primeiro lote. Daqui um pouco já vai para o segundo lote, o segundo lote é R$2.997. E o terceiro lote, R$3.997. Então, se realmente você quiser estar à frente do mercado, né? Ter aí 5 projetos, né? Para estar aplicando em empresas, se diferenciar no mercado, a hora é agora. Mas corre lá que para o primeiro lote com 50% de desconto, né? São só algumas vagas, ok? Muito bem, deixa eu ver se vocês colocaram aqui algum questionamento. Deixa eu ver. Ó, a Silvia estava na formação, né, Silvia? A Ângela estava na formação também. A Ana está dizendo: uso em processo de recrutamento e seleção como mais uma ferramenta de análise de perfil. Perfeito, Ana, essa é uma das aplicações. Mas da forma que nós utilizamos e que nós ensinamos, Ana, né? Ele para processos de desenvolvimento, ele é fantástico, né? Ele realmente é fantástico. Porque os objetivos são diferentes, né? Para recrutamento e seleção, é um objetivo, né? E aí você vai usar o DISC tradicional mesmo, né?
e nem a necessidade. Na verdade, assim, eu usaria, eu hoje já uso nos meus processos, quando eu estou fazendo um processo para um cliente, eu uso as demais ferramentas também, certo? Mas dessa forma que eu estou apresentando para vocês, ele é muito forte para os processos de desenvolvimento. Silvia dizendo, feedback real faz toda a diferença na análise, exatamente, né? Que ajuda muito no plano de desenvolvimento. A Silvia tá dizendo, né? E o contrário, achamos que estamos arrasando e o meio não enxerga nada daquilo. Perfeito, exatamente, né? E isto é a grande sacada, né? Porque faz com que a gente possa fazer um plano de ação assertivo, efetivo, porque daqui a um pouco a gente tá colocando um monte de energia, os nossos coaches estão colocando um monte de energia no negócio que pro meio não faz a mínima diferença. E aquilo que realmente faz, ele acha que ele é o gás da Coca-Cola e o meio tá dizendo, né? Nem reconhecemos isto. Perfeito, muito bem. Silvia dizendo que ela se assustou com a tétrade do tempo dela. Isso é bem legal também, né? A gente começa a entender algumas coisas. Reginaldo dizendo que usa o disque tradicional. Então, Reginaldo, você tem uma grande possibilidade de ir para o próximo nível, né? Porque hoje o disco tradicional a gente vê que ele deixa muitos gaps, né? Ainda mais quando nós estamos falando de empresas, né? De empresas, de líderes de resultados. Perfeito. Exatamente, a Luciana está dizendo, né, a questão dos talentos naturais, isso, que muitas vezes está encoberto e nem a gente reconhece, é isso aí, né, é isso mesmo. Silvia está dizendo que vale muito a pena, vale o investimento, vale a pena mesmo, né, Silvia, eu realmente acho que é uma formação muito diferenciada, que traz para vocês muitas coisas diferentes, né. A Luciana já está inscrita, né, Luciana? Na formação e já estará lá conosco nessa segunda turma. Ok, meus queridos? Esqueci de dizer uma coisa super importante também. Um outro grande bônus que vocês têm na formação, né? É porque eu sempre tenho a preocupação de que todo esse conhecimento ele tem que se transformar em faturamento para vocês, certo? Senão não serve de nada, certo? Conhecimento que não gera transformação no outro, que não alavanca o seu negócio, de pouco resolve. Certo? Então, sempre as nossas formações, elas têm uma parte muito prática. Aqui na de Master Analista Comportamental, vocês aprendem 5 projetos, né? Para executarem, para venderem. Mas vocês também recebem, porque eu sei que essa é uma das dificuldades, né? Da grande maioria dos coaches. Vocês recebem uma campanha pronta de posts, cards, para vocês usarem nas mídias sociais de vocês, para vocês venderem exatamente todos esses assessments e esses projetos para empresas e para líderes, ok? Este é mais um bônus que vocês têm. Só essa campanha, se vocês fossem contratar uma agência para fazer, vocês não pagariam aí menos que 2, 3 mil reais. E vocês têm ela pronta para vocês usarem para venderem os projetos de vocês, ok? Ok, meus queridos? Um grande abraço, então tô esperando, quem quiser tá na frente, né? Tô esperando, aproveita que tá com 50% de desconto, daqui um pouquinho já sobe R$1.000, né? Então, se você realmente quer se diferenciar no mercado, quer estar à frente, quer ter esse grande produto de entrada pronto para você vender e aplicar, a hora é agora. Lá na bio tá o link para inscrições, né? Para você já garantir a sua cadeira, a sua vaga, né? Nós já temos cadeiras garantidas, então não são tantas as vagas que nós ainda temos para o primeiro lote, certo? Com esse desconto. Então, né? Do lado de cá, ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês e nos encontramos segunda-feira às 8h30 aqui para mais uma live. Um grande abraço, tchau!